presidente Jair Bolsonaro divulgou imagens do Círio Fluvial de Nazaré, em Belém do Pará. O presidente mostrou o momento em que a imagem de Nossa Senhora foi levada a bordo de seu barco, assim como imagens dos fiéis que participavam do Círio em barcos e jet skis e que saudaram o presidente. Segundo a Agência Brasil, a edição de 2022 do Círio de Nazaré representa o retorno deste festejo que reúne milhões de pessoas às ruas de Belém. A festividade abrange diversos eventos ao longo de todo o mês de outubro, como procissões, trasladações, arraiais, romarias, missas, vigílias. O encerramento será no dia 23, na Casa de Plácido. O Círio é uma grandiosa manifestação de fé e devoção a Nossa Senhora de Nazaré, realizada há mais de 200 anos. A festividade é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Segundo os organizadores, a história do Círio começa em 1700, com o achado da imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelo Caboclo Plácido, às margens de um riacho localizado próximo de onde hoje se ergue a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Com o tempo, a devoção à Virgem aumentou, até que em 1793 foi organizada a primeira procissão em homenagem à padroeira dos paraenses. Desde então, o Círio acontece anualmente, reunindo sempre um número maior de fiéis. Em anos pré-pandemia, o evento chegou a reunir mais de 2 milhões de pessoas, entre moradores da capital, de outros municípios paraenses, de outros estados e estrangeiros. Devido à Covid, em 2020, os fiéis não puderam acompanhar presencialmente as procissões transmitidas virtualmente. Já em 2021, o público começou a retornar gradualmente, mas ainda ficou muito aquém do habitual, reunindo pouco mais de 400 mil pessoas. A Secretaria Estadual de Turismo e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos prevêem que só a presença destes fiéis na cidade movimentará em torno de 19 milhões de dólares, cerca de 98 milhões de reais. Com o pretexto da pandemia, a liberdade de culto foi duramente restringida no Brasil, assim como diversas outras liberdades, em especial a liberdade de expressão, que é a base de qualquer democracia. As pessoas viram seus direitos de ir e vir, de trabalhar, de se expressar, de se informar e de se manifestar, entre outros, serem suprimidos. Cidadãos e empresas são perseguidos em inquéritos secretos e sofrem com medidas abusivas como prisões, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e até mesmo confisco de propriedade. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator, em evidente censura direcionada a pessoas e empresas específicas. Há mais de 15 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor utilizando o QR Code que está visível na tela ou use o código PIX ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize PIX, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista!
senhor tem outros compromissos, a gente compreende que o senhor se ausente, mas eu acho que ficou muito evidente aqui uma passagem, senador Guaraci, que diz o seguinte. Um grande abraço, muito obrigado, viu? Tudo de bom. Obrigado, viu, Bruno? Uma passagem que diz o seguinte, professor Valmir, já passando a palavra em instantes aqui para o doutor Ives Gandra Martins. O que me incomoda não é o grito dos violentos, é o silêncio dos bons. Sabe quem foi que falou isso? Foi Martin Luther King, pastor, grande humanista, e o que a gente vê hoje é muito silêncio sobre esse assunto, né? Assassinado em Mênfis, exatamente. E o que a gente vê hoje é um silêncio muito grande sobre esse assunto. É um assunto quase que um túmulo. Você não pode falar, né? Então isso é muito preocupante e o papel, o Senado, ele está abrindo esse espaço aqui nessa comissão, que eu acho muito saudável. Uma expressão que o ministro usou aqui, doutor Ives, que me tocou profundamente, ele falou que é a espada. Eu já imaginei a espada, né, do símbolo, né, que é ali em cima da cabeça durante 3 anos. Durante 3 anos, nesse inquérito aqui, que completou 3 anos, é um estado permanente de investigação. Ou seja, é correto isso? Tá certo isso? Vem o questionamento assim do fundo da alma e do coração mesmo, né? Se coloca no lugar. Se você se colocar no outro lugar, de quem não tem o poder, de quem não está com a caneta na mão, de quem não tem um cargo vitalício, que ninguém pode recorrer, porque é a última instância, como dizia o Rui Barbosa, né? O grande patrono do plenário do Senado dizia o seguinte: a pior ditadura é a ditadura da toga, porque a ela não tem a quem recorrer. Então, se você se colocar no lugar do mais fraco, aí vem uma questão do senso de justiça, do que não está nesse pedestal, nessa posição, vamos dizer assim, melhor dizendo. Como é que a pessoa se sente com a espada na cabeça o tempo inteiro, sendo julgado por suas posições políticas? Gente, se é a favor do governo, paciência que seja. Paciência que seja. Por exemplo, eu vou voltar aqui para o caso brutal, né? Desculpa, o senador Guaraci, mas o caso brutal desses empreendedores, né? Que eu concordo com o ministro que falou há pouco. Se erraram, tem que pagar? Se tem alguma coisa... Mas pelo que a gente viu na imprensa, foi uma matéria de um portal que autorizou isso tudo, que fez essa decisão. E aí você pegar um cidadão que tem, não vou nem dizer a imagem dele, de empreendedor, de gerador de emprego, de riqueza no Brasil, que a gente tinha era que estimular, como outras culturas fazem, como a dos Estados Unidos. No Brasil, empresário, empreendedor é mal visto, né? Você imagina a mentalidade como a gente precisa reverter. A gente tinha que dar prêmios. E aí a gente faz um negócio desse e tira a rede social, é a voz. É como se colocasse uma mordaça que ele não pudesse expressar. E ele lá nas páginas dele, eu acompanhava, ele questionava, comparava o governo atual com o governo anterior, de uma forma saudável, colocando os pontos, colocando os fatos, os dados, os números. Será que foi isso que, na verdade, é o pano de fundo para incomodar tudo? Se fosse o outro lado, seria o mesmo? Ou a coisa está pendendo para o mesmo lado apenas? Só uma balança desequilibrada. Isso é correto? Essa é a pergunta.